dia de webconferência. E só vamos aguardar o Dr. Gustavo, que daqui a pouco ele vai estar entrando, ele está tentando logar. Então, peço para que nesse momento vocês assinem a lista de presença. Vou estar enviando ali no chat de novo. E a gente vai iniciar. Daqui a uns 5 minutos a gente inicia. Obrigada. Alô, boa tarde. Oi, doutor Gustavo, tudo bom? Olá, tudo bem? Podemos começar, então? Podemos, eu peço desculpa pela minha dificuldade, o navegador não estava atualizado, mas agora me parece que funcionou. Então, tá bom. Obrigada, tá? Daqui a pouco lhe chamo. Imagina. Obrigado. Boa tarde, doutora Regina. Oi, Dani, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Então, né, vamos começar o nosso segundo dia de webconferência. Né? Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Sou enfermeira, Daniela Leandro Teodoro,
atuo na gerência, né, IST AIDS e doenças infecciosas crônicas da GEDIC, estou auxiliando, né, no setor da hanseníase, né, fica aqui dentro da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado. Quero dar boas-vindas a todos vocês e agradecer a participação nesse segundo dia de eventos. Ontem nós falamos um pouco da tuberculose, hoje nós vamos falar um pouco da hanseníase. Aproveito para agradecer também meus colegas do setor da tuberculose, da hanseníase, a Soninha, o Luiz, a Laura, a Teide, a doutora Lígia, a Tatiane, você, doutora Regina, como gerente. E dando continuidade na webconferência da tuberculose e da hanseníase, esse momento ele faz parte de um ciclo, né, que nós estamos realizando para discutir sobre a hanseníase, que é proporcionando, assim, oportunidades para o aprendizado, tirar dúvidas e debater estratégias e encaminhamentos oportunos. Então, oriento vocês que estão participando hoje dessa webconferência, que se tiverem alguma dúvida, que estão alguma dúvida lá na sua unidade de saúde, na unidade de referência, aproveite, tirem essas dúvidas com o doutor Gustavo, que será o nosso palestrante. Então, este é um trabalho que faz parte, né, dos planos de ações pactuados nos instrumentos de gestão que a gente tem, que é o plano estadual, a programação anual de saúde, a programação estadual de saúde e na interfederativa. Então, temos trabalhado de forma integrada entre a vigilância e a assistência, né, no desenvolvimento de estratégias para atuar sobre principalmente os indicadores críticos que nós temos aqui no estado. Então, por hora, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos. Aproveite o momento, né, de aprendizado. Se tiverem dúvidas, tire sim suas dúvidas. E vou passar a palavra agora para a gerente da GEDIC, a doutora Regina Célia dos Santos Valim. Obrigada, Daniela. Mais uma vez, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês para dar as boas-vindas para esse evento de hoje. A gente começou ontem já com esse ciclo educativo, ontem conversamos sobre tuberculose e hoje a gente vai falar de uma doença não menos importante, um agravo não menos importante, que é a hanseníase. O Brasil ele compõe entre os 22 países, está entre os 22 países onde tem maior número de casos de hanseníase. A gente, aqui no estado de Santa Catarina, não é um estado onde tem um número de casos tão alto como a gente vê em outras regiões aqui do Brasil, mas temos índices bastante preocupantes, né? A Daniela já falou, por isso que resolvemos fazer esse ciclo de palestras, esse ciclo de aulas, na verdade, de conversas, porque vai ser muito importante a participação de vocês, já que precisamos muito fazer diagnóstico precoce, né, dessas doenças. Né? Então, a gente conversou sobre diagnóstico de tuberculose, hoje vamos conversar sobre diagnóstico de hanseníase, uma doença que a gente precisa pensar para poder fazer o diagnóstico. Então, é um prazer contar com a ajuda hoje do Gustavo, um colega que vai, com certeza, para uma grande experiência de trabalhar com hanseníase e vai poder nos ajudar bastante. Antecipadamente, já agradeço a sua colaboração, a sua participação, Gustavo, né? E vamos, então, aproveitar essa tarde para ampliar nosso conhecimento, tirar as dúvidas e conseguir realmente contribuir, né, de um modo geral, para a melhora dos nossos índices críticos em relação à hanseníase. Eu vou chamar a Teide. A Teide é uma técnica que trabalha conosco aqui na gerência, na hanseníase, e ela tem os dados epidemiológicos a título de ilustração para a gente contextualizar todo esse problema da hanseníase, e logo depois da Teide, então, o Dr. Gustavo vai começar a sua aula, ok? Obrigada e mais uma vez, aproveite. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Eu sou a Teide, né? Muitos já me conhecem, trabalho há
há 15 anos já aqui no setor da hanseníase. Eu vou apresentar para vocês o panorama epidemiológico da hanseníase, né, do ano 2020, que nós fechamos os indicadores do ano 2020, agora no início do mês de maio, né? E também vou mostrar um pouco do panorama da hanseníase no Brasil. Lembrando aqui que os indicadores da hanseníase que eu vou mostrar do Brasil ainda são dados preliminares, tá? O Ministério da Saúde ainda não divulgou os dados oficiais do ano 2020. Então, vocês vão observar aí uma queda nos indicadores da hanseníase no ano 2020, né? Influenciado pela pandemia, mas também porque os dados ainda não foram atualizados, ok? Eu vou fechar minha câmera para ficar com a tela cheia, tá bom? Ficar melhor a apresentação. Então, esse gráfico, a gente apresenta aqui a taxa de detecção de casos novos da hanseníase por 100 mil habitantes, né? São os casos que foram detectados no decorrer desses anos, né? De 2010 a 2020. Então, a gente observa aí, na taxa de detecção do Brasil, né? O Brasil apresentava, no período até 2019, uma taxa alta, né? De detecção alta para a hanseníase. E daí, de 2019, o Brasil registrou 27.864 casos novos, passou aí o registro de 2020 para 13.807 casos, né? Uma queda bem acentuada. Mas, como eu falei para vocês, né? A gente tem esse ano atípico, né? Da pandemia, e também os dados foram fechados aí em 25/11/2020, né? Falta atualizar os dados do banco, que foi fechado agora em abril de 2021, tá? Então, esse panorama vai mudar um pouco, mas com certeza vai influenciar, a pandemia vai influenciar aí nessa taxa de detecção, tá? O estado de Santa Catarina, aqui na linha vermelha, né, que a gente vê o nosso estado é um dos estados do Brasil com as menores taxas mais baixas taxas de detecção de casos, né? A gente passou de um indicador de média endemicidade de 2010, né, para baixa endemicidade. Então, a gente vem com baixa endemicidade já desde 2017, 2018 e 2019 a gente teve um acréscimo, mas não chegou a ser, né, não chegamos a passar para o parâmetro médio. Continuamos aqui em 2020 com dados fechados, né, já aqui do estado, com 105 casos novos, tivemos uma taxa de 1,45 casos para cada 100 mil habitantes. A taxa de detecção de casos novos de hanseníase em menores de 15 anos, também o nosso perfil epidemiológico no Brasil tinha uma taxa de detecção muito alta para os menores de 15 anos em 2010, né? Essa taxa ela vem caindo gradativamente. E no ano de 2019, a gente teve estava com 1.545 casos em crianças, né? Isso significa uma taxa alta para essa faixa etária no Brasil, né? E daí de 2019 para 2020 a gente teve essa queda também acentuada, né, nesse indicador dos menores de 15 anos. O Brasil até novembro de 2020 estava com 672 casos em crianças, né? Aí passou do parâmetro alto para o parâmetro de média endemicidade para essa faixa etária. O estado de Santa Catarina já é um estado, né, que historicamente tem poucos casos em crianças. A gente está sempre aí no parâmetro baixo para essa faixa etária, né?
A gente até ressalta aqui que de 2019 para 2020, a gente teve um acréscimo no número de casos em crianças, né? Nós tivemos 3 casos em 2019, em 2020 a gente fechou com 5 casos em crianças, que deu um aumento aí na nossa taxa de detecção, mas também mantendo esse parâmetro baixo no estado, tá? Aqui o nosso panorama aqui nas 16 regiões de saúde, né? A taxa de detecção no nosso estado, nas 16 regiões de saúde, nós tivemos 5 regiões com média endemicidade, né? A região do extremo oeste, oeste, nordeste, Planalto Norte e o Alto Uruguai catarinense. As outras regiões de saúde, elas são de baixa endemicidade, o estado de Santa Catarina também, né, nesse ano 2020. Mas quando a gente vê a distribuição, né, da taxa de detecção nos municípios catarinenses, a gente observa que tem municípios com todos os parâmetros de endemicidade, né? Nós temos municípios lá no extremo oeste hiperendêmicos para hanseníase, com endemia muito alta e média endemicidade, né? Esses municípios que estão com azulzinha mais clara têm baixa endemicidade, e a maioria dos municípios, então, no ano 2020, né, 241 municípios não notificaram casos para hanseníase. Com relação ao sexo e faixa etária dos casos diagnosticados em 2020, né, a gente teve mais casos na faixa etária de 35 a 49 anos, homens, né, de 35 a 49 anos. E na maioria dos anos, né, eu não trouxe aqui a sede histórica, mas a gente sempre tem mais notificação de casos de hanseníase em homens, né? E sempre na idade produtiva aqui, né? Dos 20 aos 65 anos de idade. As mulheres aqui apresentaram em 2020, tiveram uma proporção maior de mulheres na faixa etária de 65 a 80 anos de idade, né? Tivemos também 5 crianças, né? 4 meninos nessa faixa etária de 10 a 14 anos e uma menina que foi diagnosticada com 4 anos de idade. O indicador da avaliação do grau de incapacidade, né? É um indicador importante para nós, né? Porque nós somos um estado que tem poucos casos, mas a gente tem uma característica, né? Que é um dos estados que apresenta maior proporção de grau 2 de incapacidade física no diagnóstico, né? Então, diagnóstico tardio, né? Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os 2 estados com essa maior proporção. Então, a gente tem que avaliar os casos, né? Para poder saber realmente qual o grau, né? Como entrou esse paciente no serviço de saúde. Então, aqui a gente vê que o estado de Santa Catarina, ele estava sempre ali numa proporção boa, né? Para avaliação do grau de incapacidade, mas teve uma queda, né, no decorrer dos anos, e a gente está com um indicador regular, né? Até no último monitoramento que a gente fez, esse indicador estava precário, mas com o fechamento da base de dados, né, a gente deu uma melhorada no indicador e ficou aí com uma avaliação regular para o grau de incapacidade. E o Brasil vem se mantendo também com uma proporção regular para a avaliação do grau de incapacidade física no decorrer dos anos. Então, avaliamos os nossos casos, né? E aqui a gente tem a proporção de grau 2 de incapacidade, que são deformidades visíveis, né? O paciente que está com grau 2 vai ficar com essas deformidades, ele fica incapacitado para o trabalho. Então, é muito importante a gente avaliar, né, esse paciente e fazer a prevenção das incapacidades, né? E a gente pode observar aqui que o estado de Santa Catarina,
ele tem uma proporção muito mais alta do que o Brasil de pacientes, né, já diagnosticados com grau 2 de incapacidade física. A gente está sempre com um parâmetro alto para esse indicador, né, com exceção do ano 2011, que a gente ficou com a proporção de média, né, para o grau 2, mas tirando 2011, todos os anos a gente está com um grau 2 alto aí no parâmetro que é preconizado pelo Ministério da Saúde. 2020, a gente teve uma proporção de 12%, 12,5% de casos com grau 2 de incapacidade física, né, que é considerado alto do indicador. Então, na proporção de contatos novos de hanseníase examinados entre os contatos registrados, né, o estado de Santa Catarina, ele apresenta uma proporção regular, né, para o indicador no período, teve melhoras, né, oscilou no período, e de 2019 para 2020 a gente teve uma queda também na proporção de contatos examinados, né? E a gente vale ressaltar aqui que examinar os contatos é uma ação importante para a gente detectar precocemente os casos, né, de hanseníase antes que ele tenha incapacidades físicas instaladas, né? O contato realmente é onde a gente vai encontrar a maior possibilidade, né, de achar pacientes com hanseníase, né? É uma doença infecto-contagiosa, né? E precisa de um convívio muito longo e prolongado, né, com o paciente sem tratamento para desenvolver a doença. Então, o parâmetro aqui do Brasil, né, ele passou de precário de 2010, foi subindo, né, para avaliação do grau para avaliação dos contatos, né, e ficou com parâmetro regular em 2020, né, lembrando que ainda não é um ano fechado e pode melhorar para o Brasil essa proporção de contatos examinados ainda, tá? Com relação à cura da hanseníase, né, a gente teve aqui no estado de Santa Catarina uma proporção boa, né, de cura no decorrer desses anos, né? Variou aqui do parâmetro regular, bom e regular, né? Mas a gente observa aí, com um pouco de preocupação, uma queda, né, na proporção de cura dos casos de hanseníase. E também nessa proporção de cura, a gente vê aqui na curva, também nessa linha aqui do Brasil, né, que também tem caído a proporção de casos curados nos anos das cortes, né? A gente avalia os casos que foram diagnosticados, ano de corte, multibacilar que entrou 2 anos antes do ano da avaliação e o paucibacilar 1 ano antes do ano da avaliação. Então, né, só lembrar para vocês aqui que os indicadores de hanseníase, eles são fortemente influenciados pela atualização do sistema de informação, né? Então, é importante a gente estar sempre atualizando as fichas de notificação dos pacientes, né, de hanseníase que estão em tratamento, para a gente observar a melhora nesses indicadores que a gente mostra para vocês todos os anos. Agora eu vou passar a palavra para a Daniela, tá? E em seguida o Dr. Gustavo. Um bom curso para vocês, aproveitem. Obrigada, Teide. Então, a gente dando continuidade agora, passo a palavra ao nosso palestrante, o Dr. Gustavo Moreira Amorim. Ele é mestre em patologia e doutorando em dermatologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É dermatologista e coordenador da residência do Hospital Santa Teresa, em São Pedro de Alcântara. Obrigado, Dr. Gustavo, que aceitou o convite para trazer um pouco de suas experiências nesse momento. Boa tarde a todos.
Na verdade, eu só tenho a agradecer o convite, né? É bastante gratificante para nós participarmos do evento, né? Em especial representando o nosso hospital, o Hospital Santa Teresa, né? Que já há algum tempo é referência estadual para o tratamento de hanseníase e hoje de maneira ainda mais solidificada com o programa de residência médica já no seu 2º ano, né? E é importante, continua sendo importante e vai continuar por algum tempo sendo importante falar de hanseníase, né? Mas vamos dar sequência à apresentação. Eu queria que fosse algo de fato bem informal, né? Infelizmente a gente não pode estar próximos, né, dentro do mesmo ambiente, mas a tecnologia nos ajuda nesse sentido. Então, se houver alguma necessidade de interrupção, para fazer um questionamento, pergunta, não há nenhum problema, faço questão de interromper e a gente conversar, porque a ideia realmente é essa, né? Está longe de uma aula formal. Eu acho que eu vou fazer como fechar a câmera para poder a apresentação ficar em tamanho um pouquinho maior. Bom, vamos lá. A hanseníase, ou mal de Hansen, é uma doença infecciosa crônica causada pelo Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen. Ela é uma doença transmitida primordialmente pessoa a pessoa, por convívio íntimo prolongado. O Mycobacterium leprae ele tem um tropismo por nervos superficiais da pele e troncos nervosos periféricos. E isso nos diz muito a respeito da condição clínica da doença, ou o que a gente vai encontrar, infelizmente, nos nossos pacientes acometidos. Então, é uma doença que se expressa basicamente na pele e no sistema nervoso periférico. É uma doença de evolução lenta, progressiva e, infelizmente, incapacitante, né? Que é um dos graves problemas da doença. A determinação de sequela permanente, né? Inclusive podando a capacidade produtiva dos pacientes por vezes, deixando de ser um indivíduo útil à sociedade e passando a contar com o apoio do Estado para poder manter sua subsistência, né? Então é uma doença realmente muito importante. E infelizmente continua sendo um grave problema de saúde pública no Brasil, né? A gente viu de maneira muito objetiva e clara os dados epidemiológicos, ainda são dados importantes, consistentes e nos chamam a atenção, e é o motivo pelo qual estamos todos aqui conversando nessa tarde a respeito de hanseníase. Eu não vou falar a respeito de epidemiologia, né? A gente acabou de ver dados, de fato a gente vive uma situação especial considerando o cenário, o contexto nacional, né, o nosso estado, mas não é motivo ainda para comemorarmos, né? Como foi bem registrado pelo colega, infelizmente a gente ainda faz diagnóstico muito tardio. E isso faz parte, é claro, dessa diminuição do número de casos, né? A gente acaba baixando a vigilância, falando menos sobre hanseníase, ensinando menos hanseníase, e aqui eu faço a minha culpa também, né? Eu sou professor universitário e eu tive o cuidado de rever isso, e no programa curricular do curso de medicina da faculdade onde eu leciono, existe uma aula formal ao longo de 6 anos de hanseníase, né? É claro que os alunos têm a oportunidade de dar de encontro com algum caso no ambulatório, discutir, haver outra aula fora do currículo básico, mas uma aula só para uma doença de dimensão e importância realmente é muito pouco. E o que nos deixa ainda mais consternados é que currículos mais modernos das faculdades de medicina, inclusive algumas do nosso estado, que são aqueles modelos de educação baseados em problemas, ou tal PBL, é bem possível que ao longo dos 6 anos que o aluno esteja na faculdade de medicina, se não houver nenhum caso prático, ele possa nem ter tido nenhuma aula de hanseníase ao longo da formação, né? E eu penso que de alguma forma nas outras áreas de saúde, né, tão importantes para o cuidado desses pacientes, para a identificação, para o diagnóstico, melhor ainda para cuidá-los após o diagnóstico e tratamento, né, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o agente de saúde. Eu imagino que aconteça quase que da mesma forma, porque a gente vai deixando de encarar isso como um grande problema, talvez pela redução da incidência, do número de casos novos, e a gente passa a conhecer menos e trabalhar não da maneira ótima como a gente gostaria pelos nossos pacientes. É uma doença que basicamente ocorre em climas tropicais e subtropicais. Ela naturalmente ocorre mais em países subdesenvolvidos, né, até porque existe
realmente um contexto social por detrás da hanseníase, né? Se a gente entende que são pacientes que transmitem a doença pessoa a pessoa por convívio íntimo prolongado, é natural que a doença tenha alguma relação com graus de pobreza, com diferentes graus de aglomero social, alta densidade demográfica, pacientes em condição de favelização, de comunidades. Então, infelizmente, existe essa relação nítida entre nível socioeconômico e a doença hanseníase. Então, pacientes que vivem em regiões com condições precárias de habitação e higiene, infelizmente, estão mais predispostos a desenvolver a doença, ou pelo menos se expor ao bacilo. Do ponto de vista etiológico, como a gente falou, o Mycobacterium foi a primeira bactéria relacionada a uma doença humana, né? Isso foi descrito lá em 1874 por um médico microbiologista e dermatologista chamado Albert Hansen, né? Um pesquisador norueguês. A Noruega, a Escandinávia, teve um papel muito importante na identificação e posterior condução de pesquisa dentro da hanseníase. O Mycobacterium leprae, ele é um bastonete. Ele corre fracamente pela fucsina e não descolore pelos ácidos. Então, ele é um bacilo álcool ácido resistente, semelhante ao Mycobacterium tuberculosis, que foi descrito no dia de convenção anterior. Como toda micobactéria, ele tem um tempo de multiplicação lento, de 10 a 16 dias. Ele não cresce em cultura até hoje, né? Então isso é uma coisa que por vezes dificulta o diagnóstico do ponto de vista microbiológico, né? E dificulta a pesquisa em termos de novos quimioterápicos, novos antibióticos, novos esquemas de tratamento. Ainda hoje se necessita aí da inoculação em animais, isso em geral em camundongo, a pesquisa avançou muito mais no sentido da biologia molecular, dos testes em tecidos cultivados, mas ainda assim é uma peculiaridade que dificulta, né, o avanço dentro de pesquisa da hanseníase. A transmissão, como foi falado, ela é pessoa a pessoa por convívio íntimo prolongado com doentes multibacilares sem tratamento. Então, o paciente que transmite é o paciente com hanseníase virchoviana sem tratamento. A transmissão se dá pelas vias aéreas superiores, é a principal fonte de transmissão do Mycobacterium leprae. Pode ocorrer de forma quase que teórica e através de hansenomas ulcerados, né? Então lesões de pele com solução de continuidade e exudato, pelo leite materno de uma nutriz não tratada e por urina e fezes. Mas todas essas outras três alternativas de transmissão representam muito pouco dentro do universo do que é a transmissão por convívio íntimo prolongado pessoa-pessoa. O período de incubação ele é muito longo, quer dizer, a pessoa se expôs ao Mycobacterium leprae e ele pode desenvolver a doença muitos anos após aquela exposição, o que por vezes torna difícil rastrear o caso-chave ou o caso índice e até mesmo identificar isso como um problema dentro daquela comunidade. Esse período de incubação chega a ser de até 10 anos para doentes multibacilares. Qual é a história natural da hanseníase, né? Como que acontece a evolução para a infecção pelo Mycobacterium leprae? Uma vez exposto ao Mycobacterium leprae, né? Então vamos imaginar que eu convivi com um avô meu que tratou de hanseníase e tinha uma forma virchoviana. O que acontece comigo? Se a gente convivia de forma íntima, prolongada, todos os dias, na mesma casa, por vezes dormindo no mesmo cômodo, eu possivelmente me expus ao Mycobacterium leprae. Mais de 90% da população vai apresentar uma defesa natural contra o bacilo. Então, apesar de exposto à infecção pelo Mycobacterium leprae, essas pessoas vão evoluir com cura espontânea. E parece haver uma influência genética importante no que diz respeito a essa susceptibilidade ou a resistência ao Mycobacterium leprae. E isso explica um pouco aqueles clusters familiares, né? Porque que dentro de uma mesma família várias pessoas adoecem, provavelmente elas compartilham a mesma arquitetura genética e são mais suscetíveis ao Mycobacterium leprae. Caso eu não tenha essa defesa natural, ou essa defesa natural não se expresse de maneira tão importante naquele momento, eu posso desenvolver uma forma inicial de hanseníase chamada hanseníase indeterminada. Mesmo sem tratamento,
caso eu tenha uma boa imunidade celular, eu posso ainda assim, a partir da hanseníase indeterminada, evoluir com cura. O que não quer dizer que, caso diagnosticado, o paciente não vai ser tratado. Pelo contrário, ele precisa ser tratado. Mas a gente sabe, do ponto de vista de estudo, de acompanhamento de evolução, que o paciente pode evoluir com cura espontânea. A partir daqui, aquele percentual de pacientes que adoecem, eles vão adoecer de forma paucibacilar ou multibacilar. E quem define isso é, na verdade, o perfil de imunidade de cada paciente. Vamos ver um pouquinho mais a respeito disso. O quadro clínico primordial da hanseníase, né? O Mycobacterium leprae, como foi dito lá no início da apresentação, ele tem uma predileção importante pela pele e pelos nervos periféricos, e ele parasita os macrófagos, que são células do nosso sistema imunológico, e as células de Schwann, que têm uma íntima ligação com os nervos periféricos. Na pele, a hanseníase basicamente vai causar lesão de pele, sob a forma de mancha, sob a forma de pápula, que na verdade pode ser descrita de uma forma bem lúdica, como uma bolinha na pele. Uma placa é quando uma associação de bolinhas forma uma área elevada, plana, prolongada. Um nódulo é quando essa bolinha realmente ganha uma maior consistência. Ou pode acontecer simplesmente uma infiltração difusa da pele, né? A pele do paciente de forma difusa e restrita fica mais infiltrada, fica mais espessa, fica mais edemaciada. Sempre, junto com a lesão de pele, existe algum tipo de alteração de sensibilidade. Então aqui é que é o ponto-chave da hanseníase. Lesão de pele com alteração de sensibilidade deve remeter ao diagnóstico de hanseníase. Essa sensibilidade ela é perdida de forma gradual, sendo que a primeira sensibilidade perdida é a térmica, posteriormente a dolorosa e, por último, a tátil. Então, a gente tem que ter esse cuidado nos casos iniciais de não testar claramente a sensibilidade tátil com o monofilamento, não identificar a alteração e achar que por isso não há alteração de sensibilidade ou não há hanseníase, né? Então essa alteração ela se processa de forma progressiva. Em paralelo existe uma diminuição da sudorese na pele acometida, existe uma pele mais ressecada, pode haver perda dos pelos naquela área de pele acometida também. Os nervos periféricos, naturalmente, que vai ter de sendo acometido, mas o paciente, em geral, vai se queixar de parestesia, quer dizer, formigamento. Por vezes, pode ter uma dor que a gente chama de padrão neuropático, é uma dor que se expressa como uma ardência, uma queimação, ou às vezes um choque. E, evolutivamente, vai apresentar diminuição ou mesmo até perda da força em casos mais graves. Do ponto de vista de sinais e sintomas sistêmicos, pode ocorrer do paciente, especialmente nos quadros reacionais, apresentar febre, artralgia, que é dor nas articulações, inchaço das mãos, dos pés. O paciente, especialmente o paciente com hanseníase virchoviana, apresenta congestão nasal, rinite serossanguinolenta. Isso o paciente nos conta, né? Ele conta que progressivamente vem apresentando maior dificuldade para respirar e que pelo nariz costuma correr uma aguinha de sangue, é a maneira como eles nos falam, né? Madarose, perda dos pelos da sobrancelha, em geral do terço distal da sobrancelha, xeroftalmia, que é a sensação de olho seco. Então, tudo isso pode ocorrer dentro dessa constelação de sinais e sintomas que é a hanseníase. Do ponto de vista imunológico, como foi comentado anteriormente, a hanseníase ela é um espectro de doença. Então, existem diversas formas englobadas dentro desse conceito doença-hanseníase. O paciente que naturalmente tem uma melhor imunidade celular, portanto, que a balança imunológica pende para o linfócito T helper 1, ele consegue montar uma melhor resposta unicelular. Ele forma granuloma, ele contém a bactéria. A única forma de conter o Mycobacterium é formar granuloma e granuloma bem formado. Então, o paciente que tem uma boa imunidade celular, ele vai ter formas de doença mais circunscritas, mais localizadas. As bordas da lesão, em geral, são bem delimitadas. Como ele tem uma boa imunidade celular, em geral, existe menor número de lesões e um menor número de nervos acometidos.
Normalmente a distribuição é assimétrica. Assimétrica quer dizer o quê? Que pode ter uma lesão num braço, uma lesão em outra perna do outro lado do corpo, uma lesão na nádega, e não aquele acometimento monótono, simétrico da hanseníase virchoviana, que tem os dois braços, que tem o tronco anterior, o abdômen, as nádegas, o membro inferior. Então tem essa distribuição errática. E naturalmente que tem um menor número de bacilos, e aqui é um ponto-chave. Como ele tem uma boa imunidade celular, ele consegue eliminar parte do micobactéria, e não aparece ou não expressa a micobactéria nos exames. Então esse é um conceito que tem que ficar claro. Para ser hanseníase, não necessariamente a baciloscopia precisa ser positiva. Casos paucibacilares com boa imunidade celular vão ter baciloscopia negativa e isso não afasta o diagnóstico. Entretanto, o paciente com imunidade celular muito boa acaba fazendo um comprometimento neural mais precoce e mais grave. Em contrapartida, se o paciente naturalmente tem uma balança imunológica que pende mais para o linfócito T helper 2, ele faz mais imunidade humoral. Ele não monta bem o granuloma, mas ele forma mais anticorpo. Entretanto, o anticorpo não combate a progressão e a proliferação do Mycobacterium leprae. Então, basicamente, ele fica formando anticorpo, 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 anticorpo e a doença progressivamente evoluindo. Então, é uma doença difusa, simétrica, um maior número de lesões e, sem sombra de dúvida, uma maior carga bacilar. Esses vão ser os multibacilares, esses vão ser os pacientes com baciloscopia positiva. Aqui, por não haver tanta imunidade celular, o comprometimento neural é mais tardio e não tão grave. Do ponto de vista clínico, essa tem uma classificação bem estabelecida. Um dermatologista chamado Rabelo, em 1936, estabeleceu o conceito de formas polares. Então, lá naquela ocasião, mesmo sem o conhecimento de imunologia, de células de defesa, de formas de imunidade, ele entendeu que os pacientes com uma boa resposta imunológica adoecem de forma tuberculoide, paucibacilar. Os pacientes com ausência de resposta efetiva adoecem de forma virchoviana. Então, seriam as formas polares. Essas formas polares elas foram mantidas na classificação de Madrid em 1953 e foram incorporadas as formas borderline, ou traduzidas para o português, formas dimorfas, que são aquelas que não são polares tuberculoide, nem polares virchovianas. São formas instáveis, intermediárias. E via de regra, a evolução do caso com o não diagnóstico e não tratamento, elas evoluem para formas virchovianas. E por fim, a classificação vigente atual, que é a classificação de Ridley-Joplin da década de 60, que estabeleceu isso que a gente entende hoje em dia como conceito de doença espectral. Então foram mantidas as formas polares, TT tuberculoide, LL de lepromatoso ou virchoviano, que foi um termo abandonado, e nesse meio existiriam as formas borderline ou dimorfas. Vamos começar pela forma inicial de hanseníase, que é a hanseníase indeterminada. A hanseníase indeterminada ela vai se expressar na pele por manchas, normalmente manchas hipocrômicas. O que quer dizer isso? É uma mancha com tom de pele mais clara do que a pele ao redor saudável. Essa mancha, em geral, ela não é bem delimitada, a gente não consegue enxergar bem onde ela acaba, ela é uma mancha que se mistura com a pele normal. Então tem que estar muito atento para esse diagnóstico. Esse diagnóstico ele é especialmente difícil quando não existe um caso sabidamente diagnosticado com hanseníase. Então aqui é onde a gente quer fazer diagnóstico no contactante. Fizemos o diagnóstico de hanseníase multibacilar, tragam todos os familiares do convívio social e vamos examinar. É possível que a gente encontre alguém com uma forma dessa ainda indeterminada. E aí, nesse contexto, fica um pouco mais fácil de pensar. Independente disso, viu mancha com tom mais claro do que a pele normal, de diferentes tamanhos, aparentemente evoluindo de forma lenta e progressiva, tem que testar sensibilidade. E o quadro se repete, né? Uma mancha hipocrômica na face, aqui talvez uma mais bem delimitada na face de uma criança, essa outra mais bem marcada, onde que acaba a mancha, mas
sempre com esse aspecto de uma mancha hipocrômica, quer dizer, mais clara do que a pele ao redor. Esse é um caso nosso do Hospital Santa Teresa. Vejam como realmente a gente tem que estar de orelha em pé para fazer diagnóstico de hanseníase, né? E esse é um caso que a gente tem o orgulho de dizer que veio triado e encaminhado por um médico de saúde da família do interior com a hipótese de hanseníase indeterminada. Então, foi muito atento e bem pensado. E aqui a gente vê a discreta mancha hipocrômica, essa áreazinha mais, vamos dizer assim, que chama mais atenção, não tem nada a ver com a mancha, na verdade foi onde foi feita a biópsia de pele. A mancha está por aqui. É bem direto mesmo, nessa visão a gente aprecia ela um pouquinho melhor. Uma mancha hipocrômica de limites imprecisos, mal definidos, com alteração de sensibilidade térmica. Então isso aqui é importante dizer. Com alteração de sensibilidade térmica, no Brasil, mancha de pele com alteração de sensibilidade é igual hanseníase. Então isso tem que ficar dessa nossa conversa, da mesma forma como eu imagino, infelizmente não pude acompanhar ontem, mas como eu imagino que é ficado da conversa de tuberculose. Tosse persistente, sudorese noturna, está emagrecendo, até prove o contrário, no nosso país que é endêmico, é tuberculose. Vamos correr atrás de outro diagnóstico? É DPOC? É neoplasia? Ok, mas primeiro tuberculose. Hanseníase é a mesma coisa. Tem uma mancha de pele, tem alteração de sensibilidade? Primeira, segunda e terceira hipótese, hanseníase. Não tem alteração de sensibilidade, não tem contactante íntimo, tem acesso a algum exame, fez biópsia, não tem a característica? Bom, aí podemos passar para outros diagnósticos diferenciais. Mas sempre tem que pensar em hanseníase. A hanseníase indeterminada, então, para deixar por escrito, máculas e manchas hipocrômicas, planas com bordas imprecisas. O número é variável, mas é mais comum que sejam lesões únicas ou em pequeno número. Agora, a gente sabe que quanto maior o número, pior o prognóstico se não houver tratamento, que provavelmente é um paciente que iria evoluir de forma multibacilar. Outra dica interessante é que essa pele não costuma suar como o restante da pele. Então, existe hipohidrose sobre a mancha. E pode haver rarefação dos pelos sobre a mancha. Aqui uma foto do manual do Ministério da Saúde, de forma ideal como que a gente testa a alteração de sensibilidade, 2 tubos de ensaio de vidro, de um lado água quente, de um lado água fria, e aí vai com o paciente de olhos fechados, testando pele normal e depois progredindo com mancha, pedindo que ele tente acertar de alguma forma. Está quente, está frio? É um exame que exige algum treinamento. O treinamento não é do ponto de vista técnico, porque tecnicamente é simples. Talvez o que exija tratamento é ser, na conversa com o paciente, distraí-lo. O paciente ele tem uma questão muito interessante que ele sempre tenta de alguma forma agradar, acertar. E não é esse o objetivo. O objetivo é entender o que ele de fato está sentindo, né? Tem uma outra questão interessante, é que especialmente em zonas endêmicas, o paciente tem medo de hanseníase, né? Então, ele não quer errar, ele tenta acertar para não ser a tal hanseníase, né? A lepra, né? Com todo o estigma que o nome carrega. A colega Daiane está fazendo uma pergunta, se na suspeita de hanseníase indeterminada, mancha com alteração de sensibilidade, é aconselhável igual coletar baciloscopia. Olha, essa é uma boa pergunta, tá, Daiane? Do ponto de vista prático, via de regra, esse paciente vai ter uma baciloscopia negativa, tá? E baciloscopia não é um exame tão inocente, né? Para o paciente que tem hanseníase é moleza porque não dói. Agora, para quem não tem hanseníase virchoviana, é um exame doloroso. Às vezes, a hanseníase indeterminada vai se manifestar numa criança. Então, acho que a gente pode avaliar caso a caso. É um adulto, está bem conversado? Pode documentar com baciloscopia, mas tendo em mente de que ela pode ser negativa, via de regra é negativa, e isso não vai te afastar do diagnóstico, tá? O Ministério da Saúde tem uma postura de recomendar o mínimo de exames possíveis, justamente porque a interpretação do exame complementar é importante. Então, a gente precisa ter essa segurança de entender que, diante de um resultado negativo, isso não exclui a possibilidade de hanseníase indeterminada. Ficou claro?
Quem quiser perguntar, pode perguntar. Eu vi que a colega Rita também perguntou por que a idade para definir o paciente criança é de 15 anos. Na verdade, isso é baseado no período de incubação da doença. O grande lance de definir se existe ou não infecção em crianças de 15 anos é entender que ainda existe hanseníase ativa, quer dizer, ainda tem virchoviano contaminando essa criança, não é que ela foi contaminada pelo avô que tratou há 30 anos atrás, né? Então essa que é a jogada de estabelecer os 15 anos, mas o pessoal da DIV, se tiver como complementar o porquê exatamente esse número cabalístico, né? De fato, 15 anos não é mais criança, né? Mas eu penso que é por isso. Alteração de sensibilidade dolorosa, a gente costuma testar com uma agulha, tá? Novamente, essa foto é do manual do Ministério da Saúde, né? Não acho que é prudente a gente fazer isso sem luva, não por questão de contaminação, mas acho que fica uma coisa deselegante com o próprio paciente, né? Em geral, a gente utiliza a agulha rosa, a gente, com todo cuidado, transfixa o envelope da agulha e a gente apresenta para o paciente ou ponta ou cabo, e o paciente diz se dói ou não dói. Tá? É a maneira mais simples da gente fazer. A respeito da sensibilidade técnica que eu não comentei, não dispondo de uma infraestrutura que possa aquecer uma água, tubo de ensaio, apesar disso ser de extremo baixo custo, né, a gente poderia fazer isso com o algodão molhado com álcool 70, o éter e o algodão seco. Né? O éter ou o álcool, eles produzem uma sensação de geladinho, então o paciente também vai conseguir diferenciar. Na hanseníase indeterminada tem um teste interessante para a gente fazer também, que é o teste da histamina. O que acontece? A histamina é uma substância que, quando em contato com a derme, ela vai desencadear uma reação esperada. Então, quando eu pingo uma gotinha da solução milesemal de histamina na pele normal e faço uma puntura, fazer com que seja absorvido parte dessa solução para dentro da pele, vai existir o sinal da puntura após 15 segundos, um eritema reflexo, que é uma mancha vermelha ao redor desse sinal da puntura, e ao final de 2 minutos uma pápula, uma urtica, uma areazinha elevada e endurada. Isso se dá o nome de tríplice reação de Lewis. Como a hanseníase acomete o sistema nervoso autonômico periférico, existe um prejuízo dessa vasorreatividade. E isso é visto na pele como uma reação incompleta da histamina. A mancha da hanseníase não faz vermelhidão reflexa. Então ela faz sinal da puntura, ela faz a pápula no final, mas não faz o eritema reflexo. Essa foto está representando bem, foi feito na pele normal e na pele lesional, e aqui a gente vê bem essa mancha eritematosa ao redor da pápula estabelecida. Então é um testezinho interessante para hanseníase indeterminada. Já a hanseníase tuberculoide, né? Vamos dizer que o paciente não foi diagnosticado enquanto com hanseníase indeterminada, portanto não foi tratado, e adoeceu da forma tuberculoide. A hanseníase tuberculoide, o que mata ela é a borda. Então, a borda externa da lesão é bem delimitada, é elevada. Quando eu passo a mão por cima dela, é quase que um muro, uma lombada na pele. E isso sinaliza a resposta imune celular do granuloma e, de alguma forma, contendo a progressão da doença. Então, são sempre lesões em pequeno número, normalmente como placas, com as bordas elevadas, anulares, bem delimitadas. Da mesma forma, uma placa elevada, bem delimitada, né, quase que geográfica, né, desenhando a pele do paciente. E aqui um sinal interessante do ponto de vista semiológico, existe uma placa de hanseníase tuberculoide e um espessamento de um filete nervoso superficial, e aí alguém deu um sinal chamado sinal da raquete, né, como fosse o cabo de uma raquete de tênis e o arco da raquete de tênis. Tá? Mas é só para mostrar que existe uma neurite precoce nas formas de hanseníase tuberculoide. A hanseníase tuberculoide, conforme dito, ela pode ter lesão neural precoce e grave, né, dependendo do tronco nervoso acometido, e isso é muito ruim porque a gente pode estabelecer dano permanente. Então, nessa foto do lado, o tal do laftal, gente que não fecha de maneira adequada as pálpebras, mantendo o olho entreaberto, isso gera queixa de olho seco, faz ceratite, úlcera de córnea, e aqui o tal mal perfurante plantar do pé anestésico,
né? Essa é aquela história típica que o paciente conta que tira a pedrinha da sola do pé, que perdeu a havaiana e nem notou, vem caminhando descalço, é um pé francamente anestésico, dificílimo de lidar, com grave risco de amputação no futuro, é o que a gente não quer dentro do cenário da hanseníase, né? A hanseníase tuberculoide, como faz dano neurológico periférico precoce, ela mais rapidamente evolui para alteração de sensibilidade tátil. Então, nas lesões mais antigas, pode sim haver já alteração da sensibilidade tátil, que no mundo ideal é testado com o teste do monofilamento, à semelhança do exame do pé diabético, né? E eu tenho diferentes gradações, cada cor representa uma força que o paciente sente ou não sente, né? E aí isso tem toda uma legenda dentro do teste do monofilamento. Mas o que é importante a gente entender é que perde primeiro a sensibilidade térmica, posteriormente a dolorosa e por último a tátil. A tátil tem uma especial importância para entender se o paciente tem sensibilidade protetiva, quer dizer, ele bota a mão numa suficiente, ele sente o suficiente para tirar, né? Então isso é importante para as lesões, para as ulcerações. Existe uma forma peculiar da hanseníase tuberculoide, que é a hanseníase nodular da infância. Bastante rara, né? Em geral em crianças de 1 a 4 anos de idade, convivendo com pacientes com hanseníase verschoviana, não tratados, bacilíferos. Em geral é uma lesão única, fácil nos membros superiores. É normalmente pápula ou placa única ou nódulo, e ela tende a cura espontânea, motivo pelo qual nem sempre a gente vê, especialmente dentro do nosso cenário atual de não alta endemicidade, acaba que a gente vê ainda menos. Felizmente. A hanseníase tuberculoide tem uma outra faceta dificílima, que é a hanseníase neural pura, quando não existe lesão cutânea, e aí realmente o diagnóstico ele é bem difícil, tem que estar muito atento. Então é o paciente que acaba desenvolvendo um acometimento de nervo periférico, em geral isso se manifesta como mononeuropatia múltipla. O paciente tem diminuição da sensibilidade de quarto e quinto dedo da mão direita, tem diminuição da sensibilidade em território de tibial posterior da perna esquerda, e assim vai, como se ela fosse de alguma forma pipocando, né? Sem lesão de pele. E esse espessamento neural pode acontecer de forma franca, a palpação, podem surgir nodulações, fístulas drenando material caseoso, que são os acessos frios e necrose do nervo periférico em quadros mais graves. Qual que é a dificuldade? Porque a gente tem essa segurança maior quando percebe lesão de pele. O que se especula é que seriam doentes borderline tuberculoide, que a própria imunidade deu conta de resolver a doença de pele e restou, no momento do diagnóstico, a clínica do paciente com lesão neural pura, né? É um grande desafio diagnóstico, não é fácil, né? A gente tem, acho que deve ter atualmente em acompanhamento no hospital em torno de 4 ou 5 casos. Esse é um dos casos, a gente percebe nitidamente uma alteração do membro superior acometido. Esse acometimento se dá pelo estabelecimento de uma garra fixa, quer dizer, o dedo nessa postura semifletida permanente, uma garra fixa do quinto dedo da mão direita e uma garra móvel do quarto dedo. E, em paralelo, um emagrecimento da musculatura intrínseca da mão. Então, é uma mão que vai ficando magrinha, fraca, com dificuldade de preensão. E aí, realmente, tem que exercitar aí toda a semiologia e contar com exames um pouquinho mais complexos para a gente afastar outras causas de mononeuropatia múltipla que não hanseníase, né? Então, diabetes, as vasculites, a polineuropatia cólica, a neuropatia periférica por compressão, mas o fato é, mesma mensagem anterior, existe uma lesão neurológica periférica evoluindo, tratemos como hanseníase neural pura, vamos fazer poliquimioterapia, vamos fazer corticoide, até que a gente consiga melhor diagnosticar o paciente. Se em algum momento provar-se o contrário, ok, mas pelo menos
não deixou de tratar, talvez evite um dano permanente maior. Esse paciente tem uma peculiaridade importante que eu imagino que seria muito comum aos pacientes que desenvolvessem esse tipo de doença. Ele é um trabalhador braçal, né? Na verdade, não é um trabalhador braçal, é um pintor de ofício principal, né? Então, como é que ele vai trabalhar sendo ele destro, né? Ele não tem capacidade de preensão, então ele é um paciente que, numa sociedade ideal, ele teria que ser deslocado para uma outra função que ele pudesse exercer, mas o que a gente sabe que na maior parte das vezes acontece por dificuldades, por dificuldade de apoio do Estado e tal, é um paciente que acaba deixando de ser útil do ponto de vista econômico, né? Ele acaba sendo incapacitado permanentemente e infelizmente vai passar a produzir pouco para a nossa sociedade e até para a vida dele realmente, né? Já a hanseníase virchoviana, como a gente comentou, tudo é mais extenso, é mais difuso, pega a maior parte da pele. Percebam esse paciente aqui, que o que ele tem, na verdade, é uma pele inteira, meio eritematosa, né? Quer dizer, avermelhada, meio arroxeada, algumas áreas de pele normal em meio a essa lesão, que em geral ela é elevada, ela vem para fora da pele, né? Não há demarcação, a gente não tem aquela coisa da hanseníase tuberculoide que a borda fica bem marcada, pelo contrário, é uma lesão difusa, que às vezes a gente não percebe nem exatamente o fim dela, né? O fáscias do paciente vai ficando infiltrado, né? É o tal do fáscias leonino, a pele vai ficando espessada, emaciada, como se estivesse permanentemente inchada, as manchas aparecem também na face, perda dos pelos na cauda da sobrancelha, madarose, né? Esse estabelecimento de um rugão aqui na glabela, isso aqui não é porque ele está envelhecido, né? Que a pele vai se espessando e vão formando esses vincos grandes. Lóbulo da orelha infiltrado, inchado, marca muito a hanseníase virchoviana, né? Mesma coisa, né? Um caso muito recente, né? Eu acho que deve ter frequentado o nosso ambulatório há menos de 2 semanas. Uma hanseníase virchoviana bastante avançada, né? Com queda do dorso nasal, né? Um paciente com muita dificuldade já de respiração e um paciente que vai enfrentar uma grande reabilitação, né? Para conseguir devolver alguma qualidade de vida, né? De todos os pelos da sobrancelha, essa face meio brilhante, meio edemaciada, né? Que é o tal do fáscias, como foi comentado. Infiltração do pavilhão, do lóbulo de orelha, bilateral, né? Então, isso é o que marca a hanseníase virchoviana. Podem existir ainda os tais hansenomas, que são esses pequenos tumores formados basicamente de bacilo, né? Quando a gente tem acesso a fazer uma biópsia e faz a coloração especial com a pele, né? Basicamente a Mycobacterium leprae aqui dessas lesões, né? Então, isso são os hansenomas. Estas foram as formas, então, que a gente considera típicas, pobres, né? Eu tenho aquela forma inicial indeterminada, e aí eu posso adoecer de forma tuberculoide ou de forma virchoviana. E existe uma grande gama de pacientes que não está nem tanto lá, nem tanto cá. São intermediários dentro dessa classificação. E eles são caracterizados ou denominados pacientes portadores de hanseníase borderline. É um quadro que se caracteriza por instabilidade imunológica, então existe uma grande variação de manifestações clínicas. Em geral, o paciente vai migrando para um polo virchoviano, então se ele não for diagnosticado ao longo de 1, 2, 3, 5 anos, ele vai se estabelecer provavelmente como um virchoviano. E esses pacientes também são marcados por um maior número de reação, muito provavelmente por conta dessa instabilidade imunológica. Existem os pacientes com hanseníase borderline tuberculoide porque eles ainda guardam um quê de imunidade celular, então ainda formam essas lesões com alguma delimitação, mas percebam que tem lesão demais. Ele definitivamente é um multibacilar, então tuberculoide puro ele não pode ser, é uma forma borderline tuberculoide. O borderline, uma das coisas que caracteriza é essa dita lesão em queijo suíço ou foveolar. O que quer dizer isso? O limite externo da lesão,
não é tão visível, mas o limite interno da lesão é marcado, tá? Então isso é uma coisa que marca a hanseníase borderline, certo? A gente recebeu uma pergunta de uma colega chamada Celismara. Ela pergunta a respeito de uma criança tratada com poliquimioterapia, que apresentou quadro reacional, foi iniciado prednisona 20 mg, o paciente teve pior do quadro, então prednisona 40 mg. E a dúvida seria em relação aos efeitos colaterais do corticoide, se pode usar talidomida nesse caso, qual que seria a orientação em relação à reposição de cálcio e vitaminas do complexo B. Vamos fazer o seguinte, Celismara, vou voltar à sua pergunta no tópico de tratamento, tá? Não há problema, a gente volta a discutir. O borderline virchoviano, por fim, aquele paciente que está muito próximo do polo virchoviano, mas ele ainda guarda algum grau de assimetria, né? Então, enquanto que o virchoviano infiltra os 2 lóbulos de orelha, infiltra o rosto como um todo, infiltra o braço, aqui o borderline virchoviano ainda tem lesão mais em um hemicorpo, né? Apenas um pavilhão auricular edemaciado, então é como se ele não fosse totalmente virchoviano ainda, mas provavelmente será em pouco tempo. Certo? Então essas são as nuances clínicas, né? Na verdade dá para a gente gastar um dia inteiro ou mais do quadro clínico da hanseníase, mas a ideia era mostrar bastante foto para a gente estabelecer alguns conceitos. Do ponto de vista de exame complementar, né? Já foi discutido o teste da histamina, é interessante para a hanseníase indeterminada. Existe também o teste da pilocarpina. A pilocarpina é uma substância que vai induzir suor. Então, o que ela está testando é se a mancha de pele sua igual à pele normal. A gente muito provavelmente não vai ter acesso à pilocarpina de maneira ampla, então o que se faz é uma maneira tupiniquim que funciona tão bem quanto. Pode pedir que o paciente, dentro do ambulatório ou fora do ambulatório, na rua, ou tome sol, ou corra um pouco na rua e volte. E a gente pode polvilhar a pele dele com farinha de trigo, por exemplo, enfim. Naquela pele da mancha de hanseníase que é seca, o que tu polvilhares por cima não vai grudar, é claro. Então, provavelmente, uma pele não sua por igual, e esse pode ser um teste indireto importante para o diagnóstico de hanseníase indeterminada e funciona muito bem sem a pilocarpina. A baciloscopia talvez seja o grande exame dentro do contexto de hanseníase, né? A gente vai pesquisar bacilos na linfa. Os sítios de coleta habituais são os lóbulos auriculares, cotovelos e ou áreas infiltradas nas lesões de pele. A baciloscopia te produz um resultado, primeiro, positivo ou negativo. Segundo, ele fornece o índice baciloscópico, que normalmente é uma gradação entre 6 cruzes. E deveria, idealmente, nos fornecer a informação se esses bacilos estão íntegros ou se eles são granulosos. Isso é especialmente importante no acompanhamento de pacientes com doença muito prolongada, de diagnóstico tardio, que a gente fica indeciso se o tratamento foi suficiente ou não. E aí esse dado, se os bacilos estão íntegros ou granulosos ainda, poderia ser interessante. Baciloscopia, então, talvez seja o grande exame dentro do contexto de hanseníase. Mas, novamente, sempre tendo esse cuidado. Hanseníase indeterminada. As formas paucibacilares, tuberculoide, o tuberculoide polar, via de regra, vai ter baciloscopia negativa. E aí eu preciso ter muito cuidado de entender que isso não afasta o diagnóstico. E a biópsia, né? A gente, enquanto centro de referência, tem facilidade de acessar a biópsia, a gente sabe que isso não é uma realidade para todo mundo e ela, na verdade, não é absolutamente necessária. Aqui a gente tem por prática fazer, justamente porque é um ambiente de referência, porque existe um intuito acadêmico, tem os médicos residentes em aprendizado, então a gente, via de regra, faz para os nossos pacientes que até aqui vêm, mas não é algo absolutamente imprescindível. Dentro da biópsia, eu preciso entender que a biópsia não é um exame
direto, objetivo, ele é um exame de correlação. Então, se eu biopsio uma mancha hipocrômica de uma suspeita de hanseníase indeterminada, a expressão da biópsia vai ser uma. Se eu biopsio uma placa inchada de uma suspeita de hanseníase tuberculoide, a biópsia vai ser outra completamente. E mesmo dentro da biópsia, quando faz coloração especial, que idealmente deve ser o Phyt-Faraco, só vai aparecer bacilo em formas multibacilares. Então essa é uma outra mensagem. Recebendo um laudo de uma biópsia, por exemplo, com granuloma tuberculoide na pele, mas a pesquisa de micobactéria foi negativa. Isso não afasta a hanseníase, justamente porque as formas tuberculoides são paucibacilares e não expressariam micobactéria no tecido, ou podem não expressar. Então, a interpretação também vale para a pesquisa de bactéria na histopatologia. Para mostrar uma coisa fundamental, né, que já foi ajustado no nosso laboratório central de patologia, né, isso teve um papel muito importante de um colega médico do Instituto Lauro Souza Lima em Bauru, grande referência nacional para o diagnóstico e tratamento de hanseníase no país. O Ziehl-Neelsen, que é a coloração habitual para tuberculose, por exemplo, não funciona para hanseníase. Isso é um exemplo prático de um caso de paciente de hanseníase virchoviana que pesquisou bacilo pelo Ziehl-Neelsen, a coloração foi negativa, e aqui a gente vê nessa coloração meio arroseada, né, que são as glóbulas, né, os aglomerados de bacilos pelo Phyt-Faraco bem positivos. Então isso tem que estar ajustado com o laboratório. O último exame complementar, esse aqui muito mais a título de curiosidade, é o teste de Mitsuda. Ele praticamente não é mais realizado, mas ele media o grau de imunidade celular contra o Mycobacterium leprae. Então, na verdade, se inoculava antígeno bacilar obtido de hansenoma de paciente doente, virchoviano, inoculava na pele após 28 dias. Se o paciente tivesse um Mitsuda positivo, ele provavelmente tem boa resposta imunicelular e, caso adoecesse, iria adoecer de forma tuberculoide. É algo que praticamente não se tem mais acesso e tem um contexto mais histórico atualmente, até porque hoje em dia, né, com o que se tem de densidade tecnológica, não faz mais muito sentido a gente inocular um antígeno em alguém. Só para ficar essa questão dos exames complementares, a palavra-chave é interpretação. Então precisa ficar claro de que eu posso ter uma pesquisa de bacilo negativa num paciente com hanseníase, né? E os paucibacilares, via de regra, vão ser dessa forma. O diagnóstico de hanseníase, ele pode ser feito com base apenas na clínica, ele deve ser feito com base apenas na clínica, né? Existe uma proposta do Ministério da Saúde como enfrentamento da doença hanseníase como grave problema de saúde, que é a descentralização do tratamento da hanseníase, da qual a gente concorda e partilha. O diagnóstico e o tratamento tem que ser na ponta, ele precisa ser feito o mais próximo possível da comunidade onde reside o paciente. Claro, em determinados casos vão precisar do apoio de centros de referência, de exames um pouquinho mais apurados, mas via de regra, a maior parte dos pacientes ele deve ser diagnosticado na unidade básica de saúde a qual ele está adscrito. O tratamento da hanseníase ele deve ser feito na atenção primária, ele está lá, a hanseníase junto com a tuberculose é uma das prioridades na estratégia de saúde da família, né? Então, essa é a postura do Ministério e deve ser dessa forma realmente a gente dá conta de enfrentar a hanseníase como doença endêmica que é. O que define um caso de hanseníase segundo o Ministério da Saúde e segundo deve ser a nossa conduta? Define um caso de hanseníase: lesão ou lesões de pele ou áreas de pele com alteração de sensibilidade. Então, lesão de pele mais alteração de sensibilidade é hanseníase até prova o contrário. Ou espessamento de nervo periférico associado a alteração sensitiva e autonômica, ou presença de bacilos confirmados na baciloscopia ou na biópsia. Vejam que é tudo ou. Então, em duas das situações, que representam a absoluta maioria dos casos, eu consigo fazer esse diagnóstico sem nenhum amparo de exame. Tá? E assim deve ser.
Classificação opcional da hanseníase, que foi proposta pela Organização Mundial de Saúde, lançada pelo Ministério, ela vai guiar o tratamento, então é a classificação mais importante que se pode fazer. Ela dispensa qualquer tipo de exame complementar. É claro que o paciente com baciloscopia positiva, ele é multibacilar, mas do ponto de vista prático, o paciente tem lesão única de pele, ou até 5 lesões, inclusive 5 lesões, ele é paucibacilar. Tem mais de 5 lesões, então pelo menos 6 lesões, ele vai ser classificado como multibacilar. É uma doença de notificação compulsória, né? Tá todo mundo acostumado com essa informação e assim a gente tem que encarar essa situação, né? Porque a gente precisa conhecer os casos, entender de onde eles estão vindo para melhor preparar as nossas estratégias de enfrentamento. O tratamento da hanseníase se faz com poliquimioterapia, desde o ano de 1981, né? É o tratamento instituído e fomentado pela Organização Mundial de Saúde. Classicamente, nós conhecíamos essas duas cartelas, a cartela paucibacilar, com rifampicina na dose supervisionada mensal associada a dapsona de uso diário em domicílio, ou a cartela multibacilar, com rifampicina, dapsona e clofazimina. Tá? Desde o ano de 2018, né, a partir de um estudo conduzido pelo médico, dermatologista, pesquisador Dr. Gerson Pena, da Fiocruz de Brasília, em que eles puderam estudar que talvez fosse mais interessante nós tratarmos todos os nossos casos de hanseníase com a poliquimioterapia multibacilar por 6 meses. E o estudo, muito bem conduzido e muito bem estruturado, mostrou que não há grandes diferenças de desfecho, então que essa forma de tratamento seria pelo menos equivalente à estratégia habitual, que era essa classificação entre pauci e multi, e oferecer as cartelas conforme pauci e multi. Entretanto, isso enfrentou uma grande resistência, né, por parte da Sociedade Brasileira de Hansenologia, por parte da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Não se tinha bem certeza se essa era a estratégia a ser seguida ou não. Isso ficou mais ou menos parado no Ministério da Saúde, até que em 1º de julho desse ano, agora, nesse mês, né, ficou estabelecido de que os pacientes, a partir de julho, diagnosticados como paucibacilares, ou seja, aqueles com até 5 lesões, inclusive 5 lesões, fariam uso do que se chama de poliquimioterapia única, né? Que é a cartela do multibacilar. Tá? Então, eles incluíram a clofazimina para o paciente paucibacilar. Então, a partir de 1º de julho, aqueles nossos casos diagnosticados, confirmados com proposta de tratamento, mesmo paucibacilares utilizariam clofazimina. E eles não adotaram por inteiro a sugestão que se tinha naquele esquema de universal multidroga, porque aqui a sugestão é que se faça 6 meses para os paucibacilares e 12 meses para os multibacilares, enquanto que naquele estudo falava-se em 6 meses para os pacientes. Então, hoje, vigente, paciente com hanseníase paucibacilar vai tomar 6 meses da cartela antiga multibacilar, que envolve a dose supervisionada mensal de rifampicina com o uso diário em domicílio da dapsona mais clofazimina. 6 cartelas em no máximo 9 meses. Já os multibacilares, a mesma cartela, rifampicina, supervisionada mensal, associado a clofazimina mais dapsona, 12 cartelas em até 18 meses para ser considerado tratamento. Tá? Isso é muito importante que a gente tenha segurança em espalhar essa informação. A poliquimioterapia funciona, a hanseníase tem cura, o remédio ele é eficaz na absoluta maioria dos casos. E o esquema de poliquimioterapia habitual com rifampicina, dapsona e clofazimina, ele é mais efetivo quanto mais precoce instituído o tratamento. Quer dizer,
mais tardiamente a gente diagnosticar, mais chance a gente tem de serem pacientes com alta carga bacilar e com maior dificuldade de serem conduzidos com a poliquimioterapia habitual, ou pelo menos no tempo atual. Tá? Mas a poliquimioterapia funciona, está amplamente disponível, é fácil de ser manejada, o SUS ganha, né? Até onde sei isso é financiado pela OPAS, então é um bom tratamento, isso a gente tem que ter segurança. O que a gente precisa realmente é fazer o que estamos fazendo aqui, né? Estarmos inteirados, estudar mais, estarmos atentos, organizarmos as nossas redes de apoio. Então, o que não pode acontecer é o que infelizmente ainda acontece. Então, aqui eu falo do Hospital Santa Teresa, atendendo pacientes da grande Florianópolis, ou seja, capital, municípios bem estruturados e que não conseguem fornecer poliquimioterapia para os seus pacientes. Porque o paciente volta ao posto e o posto não sabe, o posto não consegue, o posto não sabe para onde vai, não sabe onde tem o remédio, e os pacientes vêm até o Hospital Santa Teresa para não ficar sem tratamento mensalmente. Então isso não pode acontecer. O tratamento funciona, a gente precisa ter forma de ofertar o tratamento e, sem dúvida, preferencialmente na unidade básica de saúde mais próximo possível de onde o paciente está sendo acompanhado. Há alguma dificuldade? O paciente não está indo bem esperado, está tendo uma reação mais grave, o paciente pode e deve ser encaminhado para os polos de referência, que não somos apenas nós, né? Existem outros colegas responsáveis ao longo do estado. Mas, via de regra, a gente tem que conseguir dispensar o tratamento e conduzir minimamente os casos na unidade básica de saúde. Tá? O tratamento, ele não muda na gestante, ele é o mesmo esquema e é permitido. O tratamento não muda no HIV, então o paciente co-infectado com HIV recebe a mesma poliquimioterapia. O tratamento não muda com a co-infecção com tuberculose, apenas a rifampicina vai seguir o padrão da tuberculose e as outras drogas vão seguir o padrão da hanseníase. Mas em tese as drogas continuam as mesmas. Tá? Então, para a gente ter ideia e discutir, na verdade, reforçado por que a gente está aqui hoje, né? Essa paciente que nos procurou por intermédio dos alunos no ambulatório escola da Faculdade de Medicina da Unisul, na qual eu leciono, em Palhoça. Uma moça, na sua terceira gestação, acompanhada, fazendo pré-natal, um bom pré-natal, fazendo seus exames, acompanhando as consultas, carteira preenchida, e que infelizmente vinha com lesões de pele, que ela oferecia o diagnóstico, precisava ter paciência de escutá-la ou saber escutá-la, ela nos contava que tinha feridas de pele que ela não sentia dor absolutamente nenhuma. Então isso é um dado muito marcante e é muito triste que ela tenha levado tanto tempo para ser diagnosticada. Faces infiltrado, lábios infiltrados, lóbulo de orelha infiltrado, ausência de pelos nas sobrancelhas, rancenomas e eritema nodoso necrotizante. Rancenomas nos membros superiores e áreas necrotizantes. Né? Então, isso chama muito atenção, né? Que se tenha tanto tempo de não oportunidade de diagnóstico, mesmo numa paciente que estava frequentando o sistema de saúde. Ela passou a tratar no terceiro trimestre, teve um bom desfecho do binômio mãe-filho, né? A filha nasceu super bem, pôde amamentar o seu filho, nenhuma dificuldade, então que bom, ela está em tratamento, cumpriu o seu tratamento e vai ter uma nova história a partir daqui, né? Mesma coisa, paciente co-infectado com HIV. Tem uma boa pergunta do colega Paulo, né? E para pacientes HIV em uso de inibidor de protease e sua relação com a rifampicina. De fato, a rifampicina, né, por ser uma droga de metabolismo hepático numa via metabólica muito importante para outras drogas, pode haver interação, mas o preconizado é que a gente mantenha o esquema habitual e caso haja alguma dificuldade a gente substitua. Então, a orientação
Ministério da Saúde, num primeiro momento, não é alterar esquema, tá? Isso pode ser discutido de forma mais próxima com o infectologista assistente que acompanha o paciente, mas, via de regra, o tratamento não deve mudar num primeiro momento, salvo uma reação anterior à rifampicina. Então, sabidamente o paciente, sei lá, porque tratou tuberculose e teve uma hepatite medicamentosa por rifampicina, esse não é um bom candidato a fazer o tratamento padrão, mas ele deve ser ofertado da mesma forma, pelo menos inicialmente. E o fato é que os pacientes HIV, eles não têm um curso de doença muito diferenciado pelo HIV, não. O que pode acontecer é que os pacientes acabam fazendo mais reação tipo 1, especialmente se fazem o diagnóstico meio que tudo junto, e aí começam a TARV e eles fazem aquela síndrome de reconstituição imune. E aí as lesões de hanseníase podem ficar edemaciadas, inchadas, exuberantes, que é típico da reação tipo 1. Aproveitando aqui, o Luiz Henrique da Cunha fala: os contatos após avaliados e confirmados que não existe lesão, mesmo com dose de BCG ou não, por quanto tempo é acompanhado? Via de regra, eles devem fazer exame dermatoneurológico anualmente. Como o período de incubação da doença ele é muito longo, em princípio, eles não deveriam receber alta, né? A gente viu que o período de incubação pode levar até 10 anos nos pacientes virchovianos, né? Então, em via de regra, é estabelecer que o paciente precisa passar por uma consulta, pelo menos anualmente. Eu acho que o período de 5 anos ele é razoável. Vamos seguir. Da Celismara, não esqueci sua pergunta, a gente vai chegar lá quando estiver falando de reações. Tá? E as reações rancênicas, né? As reações rancênicas, elas são manifestações clínicas, principalmente cutâneas e neurais, decorrentes de alterações inflamatórias agudas, consequentes a mecanismos imunológicos. Então, pacientes, por exemplo, que têm uma doença de alguma forma crônica, lenta, progressiva, com evolução até de certa forma horrorosa, e de repente fazem agudizações importantes, essas seriam as reações rancênicas. É muito importante entender que a reação rancênica ela pode acontecer antes, durante o tratamento e após o tratamento medicamentoso. Então, pacientes, especialmente aqueles pacientes de alta carga bacilar, com diagnóstico muito tardio, eles podem ser reatores persistentes, e isso é difícil da gente estabelecer com o nosso paciente, né? Fazer ele entender de que ele tomou remédio ao longo de 1 ano, e mesmo assim ele mantém reação rancênica lá depois de 1, 2, 3, quizá 5 anos após o término do tratamento, sem que isso necessariamente configure uma reinfecção ou uma resistência ao tratamento anterior. É estabelecido que pelo menos 1/3 dos pacientes vão desenvolver reação rancênica em algum momento da doença. A reação ela é classificada em tipo 1 ou reação reversa, e a reação tipo 2, mais classicamente expressa pelo eritema nodoso rancênico. Novamente, aquele quadrinho que é bem interessante de um livro que eu vou recomendar ao final da aula, que eu acho assim um manual excelente para a gente ter, né, um guia de consulta, entre aspas, rápido, porque é um material, apesar de com muito conteúdo, ele é bem escrito, bem condensado, né? Os pacientes que reagem mais, tanto do ponto de vista da reação tipo 1 quanto da tipo 2, são aqueles dimorfos ou portadores de hanseníase borderline. E aqueles que adoecem de forma com reação tipo 1 são primariamente os que ainda guardam algum grau de imunidade celular, então os borderline tuberculoides. A reação tipo 1 acontece, portanto, mais nos borderline tuberculoides, é uma reação de hipersensibilidade celular. O que acontece com o paciente? De forma aguda surgem novas doenças, surgem novas lesões. As lesões anteriores elas ficam mais inchadas, mais vermelhas, às vezes até meio eritemato vinhosas. Essas manchas elas podem vir a descamar ou até ulcerar. O paciente costuma ter dor associada às lesões, o que não é comum, né, do ponto de vista do curso de doença fora do episódio de reação, e os pacientes podem ter neurite associados. Tá? Então, via de regra, o que acontece na reação tipo 1 é que uma lesão surge de forma aguda, ou ela reinflama. Então, ali ele tinha, vamos dizer, uma placa,
elevada, levemente eritematosa, que de repente é confusa, ela parece que tem até líquido de tão inchada que ela está. Mesma coisa com essa lesão no rosto, né? Fica uma lesão mais marcada de forma aguda. Já a reação tipo 2, que é a mais comum, né, são dos pacientes multibacilares, primordialmente, os borderline virchoviano e virchovianos. Ela é uma reação por síndrome de imunocomplexo, então faz muita reação antígeno-anticorpo, esses imunocomplexos vão se depositar em diferentes tecidos e vão gerar os sinais e sintomas inerentes à reação tipo 2. Existe uma recuperação da resposta imune celular e um aumento importante de NF-alfa e interferon gama, que são duas citocinas inflamatórias. Na pele, o que a gente costuma ver são pápulas, nódulos e placas, dolorosos, tensos ao toque, normalmente eritemato-violáceos, podem acometer face, tronco e face extensora dos membros inferiores e superiores. Então, enquanto que o eritema nodoso idiopático, ou pelo menos não associado à hanseníase, costuma estar restrito às regiões pré-tibiais, o eritema nodoso hansênico ele extrapola essas reações pré-tibiais. Em paralelo, o paciente costuma fazer edema importante de mãos e pés, pode fazer iridociclite, uveíte, neurite, orquiepididite, um acometimento importante que a gente precisa perguntar ativamente, via de regra o paciente não associa o quadro ao que está acontecendo com ele, então precisa perguntar, precisa examinar. Artralgia, artrite, sinovite, dactilite, lesão renal, deposição de imunocomplexo, então é uma tempestade imunológica, a reação tipo 2. Aqui a gente tem algumas fotos, essas placas eritematosas, infiltradas, dolorosas, né? E como eu disse, que não são restritas aos membros inferiores, como é de habitual do eritema nodoso fora do contexto de hanseníase. Devagarinho, essas placas eritemato-enduradas vão involuindo e deixando um aspecto quase como um hematoma, né? O aspecto contusiforme da lesão. É como se ficasse um hematoma no local, como se ele tivesse levado uma batida, né? Por vezes, essas lesões de eritema nodoso, também um paciente nosso, muito recente, né, que veio ter consulta, ele faz essas lesões ulceradas, né? Então, por vezes, isso pode acontecer. É o eritema nodoso necrotizante, né? O que torna o quadro ainda mais dramático, intensamente doloroso. Aqui, responder a pergunta da Celisa, tá? Então, voltando à pergunta. Uma criança tratada com poliquimioterapia, apresentou quadro reacional, foi iniciado prednisona não houve grande resposta e melhorada a dose da prednisona. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, Celismara, é que tipo de reação que ele teve, tá? Essa criança, esse paciente em questão. Porque se a reação que ele teve foi tipo 2, a gente sabe que a reação tipo 2, o tratamento primordial e continua sendo a talidomida. Tá? É bem verdade que nos quadros de reação tipo 2 a gente precisa associar o corticoide sistêmico, especialmente quando tem mão e pé reacional, que é aquele edema muito importante, especialmente quando tem neurite ativa, mas a droga primordial, especialmente para as lesões de pele, é a talidomida. Então, sim, caso o paciente em reação tipo 2, a talidomida poderia ser uma opção naquele caso. No entanto, se a reação é do tipo 1, a grande droga ainda é o corticoide sistêmico, tá? E a grande dificuldade do corticoide é porque a gente quer salvar nervo, a gente não quer deixar a paciente com sequela permanente. Por outro lado, quando a estratégia exige o uso do corticoide, isso é igual a tornar o paciente cushingoide, infelizmente. Então, infelizmente, a gente vai determinar efeitos colaterais do corticoide, porque em quadros de neurite severa, a dose do corticoide é alta, 1 a 2 miligramas por quilograma de peso por dia. Tá? Do ponto de vista de reposição de cálcio, que você perguntou, de complexo B, essa é uma conduta que se tem na maior parte dos casos. Então, o paciente que vai utilizar corticoide numa dose de pelo menos meio miligrama de prednisona, ou equivalente por quilograma de peso por dia, por mais de 14 dias, idealmente ele deve receber alguns adjuvantes, que seriam medicações para minimizar os efeitos colaterais da corticoterapia sistêmica. Quais seriam
elas? Idealmente um protetor gástrico, pode ser a ranitidina ou os inibidores de bomba tipo omeprazol. A associação da reposição, ou melhor, a reposição de carbonato de cálcio com vitamina D. Por vezes repor potássio, corticoide expolia potássio, então a gente pode repor potássio, isso tem que ser bem avaliado caso a caso para não fazer hiperpotassemia, mas via de regra o corticoide dose alta de forma prolongada a gente precisa repor potássio, e sempre lembrar de antes de fazer o corticoide em doses mais altas, o paciente precisa fazer profilaxia de estrongiloidíase, né? Então o paciente a gente não vai suprimi-lo sem antes fazer o antiparasitário, sob risco da gente ter uma complicação muito grave. Existem alternativas para o tratamento ao corticoide? Existem, né? A azatioprina é tentada em alguns casos, eu pessoalmente não tenho grande ciência. A ciclosporina poderia ser uma droga interessante, até porque atua bastante em quadros em que a gente precisa da resposta rápida do corticoide. Entretanto, são drogas que a gente vai ter muita dificuldade para acessar, né? O SUS não fornece no esquema básico, o SUS fornece somente por LME, por processo administrativo, e não contempla a hanseníase, né? Então, são drogas que acabam não fazendo parte do dia a dia pelo alto custo. A clofazimina pode ser uma opção interessante, porque às vezes a gente tem no programa da hanseníase, né? Então, existe essa possibilidade, né? A clofazimina como poupador de corticoide, ou pelo menos no momento em que a gente está precisando de retirar o corticoide, né? Já na reação tipo 2, o tratamento primordial se faz com talidomida, né, 100 a 400 miligramas dia, de modo geral não precisa chegar a doses tão altas, mas a gente pode cuidar bastante da associação do corticoide sistêmico com a talidomida. Aparentemente essa associação ela pode ser protrombótica, isso foi uma coisa muito importante no cenário do Covid, né? Então existiram alguns casos de TEP, de embolia pulmonar maciça em pacientes com hanseníase em tratamento de talidomida e corticoide sistêmico associado. Isso foi relatado no Rio de Janeiro. Quem trouxe essa informação foi a professora Maria Leide. Então a gente tem que ter cuidado com essa associação, mas às vezes ela pode ser necessária. Via de regra, uma coisa que eu não deixei claro, via de regra, salvo reações rancênicas gravíssimas, que não é o habitual, via de regra a poliquimioterapia pode e deve ser mantida. Tá? A pentoxifilina pode ser uma opção interessante, né? A talidomida ou associada à talidomida, tentando reduzir a dose da talidomida. A clofazimina também pode ser uma alternativa. E aparentemente existe uma ação também de imunobiológicos anti-TNF-alfa. Tem um trabalho muito bacana do professor João Aveleira mostrando a ação do etarnecente nessa situação. Pacientes com eritema nodoso recalcitrante, mas novamente a gente entra naquela situação da ciclosporina e da azatioprina, que a gente teria muita dificuldade de acessar a medicação de alto custo, né? Então é o grande preço que se paga a doença negligenciada, infelizmente, né? O Paulo faz uma pergunta: hanseníase neural pura mantém 12 meses de tratamento com poliquimioterapia multibacilar? Via de regra, sim, Paulo. Teoricamente, e aqui muito teoricamente, se a gente tivesse apenas um tronco nervoso acometido, tu poderias tratar como Pulse. Mas via de regra a gente não encontra casos dessa forma, né? Mesmo naquele quadro peculiar que a gente viu, o paciente tinha acometido de ulnar e mediano, então seriam pelo menos dois ramos acometidos, a gente trata como multibacilar mesmo, tá? Quimioprofilaxia, né? Então talvez a parte importante seja a busca ativa dos comunicantes, né? Então examinar ativamente os pacientes que vivem ou viveram no mesmo domicílio dos pacientes com hanseníase virchoviana. Aqui virchoviana é porque a gente sabe que o bacilífero é que transmite, né? Mas teoricamente a gente diagnosticando um paciente com hanseníase paucibacilar também é o momento de examinar os contactantes e reavaliar anualmente esses pacientes, porque eles podem ao longo do tempo desenvolver doença. A gente deve orientar a vacinação com BCG, isso tende a reduzir a incidência de formas multibacilares.
Nos pacientes sem nenhuma cicatriz ou com uma cicatriz, eu repito a dose de BCG. Nos pacientes com 2 cicatrizes prévias, não parece haver benefício de oferecer a imunização com BCG. Então, aqui só para a gente comentar, eu peço desculpa, acabei esquecendo de tarjar o olho da paciente, mas é a filha daquela paciente gestante, a filha mais velha dela, com essas manchas hipocrômicas, né, até relativamente bem delimitadas na face, no pescoço, do outro lado da face. E aqui no bracinho dela a gente vê um teste da estamina incompleto, né? Enquanto que aqui a foto não ficou tão boa assim, mas existe um eritema reflexo, reacional ao redor de onde foi feita a puntura de estamina, e aqui na mancha não forma completamente aquele eritema reflexo. Então um teste da estamina positivo, então mais um dado em favor do diagnóstico, que de alguma forma já era claro. Eu tenho uma hanseníase virchoviana em casa, uma criança, filha dela, né, que convive com ela desde então, com manchas hipocrômicas com alteração de sensibilidade, isso é hanseníase, né? Ela também tratou de forma paucibacilar, ela tinha no total 4 lesões, ficou super bem, acompanha comigo até hoje. Por fim, a gente deve lembrar da reabilitação, né? Então, cuidar desses pacientes, mesmo aqueles que infelizmente foram diagnosticados tardiamente, diagnosticados já com sequela, no diagnóstico, no decurso do tratamento, sempre orientar, fazer prevenção das lesões traumáticas nos pés, nas mãos, manejar a dor neural crônica. Esses pacientes, de fato, eles permanecem com algum grau de dor residual que é muito difícil de resolver, especialmente naqueles que foram diagnosticados muito tardiamente, né? Aqui no hospital a gente tem a sorte de contar com uma fisioterapeuta muito competente, que é a Jordana, e que se dedica muito a isso e orienta bem os nossos pacientes, oferece órteses e prevenindo essas lesões traumáticas, o que melhora muito o cuidado dos nossos pacientes. Enfim, gostaria de sugerir essa bibliografia, né? É um livro de grandes autores e grandes hansenologistas brasileiros, né? Eu tive a oportunidade de treinar com a professora Maria Leide, que dispensa ações, né? Ela é, além de uma pessoa absolutamente brilhante, ela é super humilde, mas é uma pessoa que ensinou e ainda ensina muita hanseníase no Brasil. Professor Sinésio, professor Gerson Mentor Gonçalves, então são grupos que dispensam a apresentação, que fizeram essa obra que, na minha impressão, essa é a edição mais recente, né? E que é um livro realmente espetacular para estudar o assunto. Era o que eu tinha para falar, desculpa ter me alongado, né? É uma apresentação grande, a gente fica até aqui meio sem voz, mas gosta de falar de hanseníase, então é um prazer. E eu fico à disposição se houver alguma outra pergunta. Eu acho que pelo menos aquelas eu acho que já respondi as que estavam no chat, né? Se alguém quiser perguntar no microfone, fica à vontade, tá? Oi, doutor Gustavo. Nossa, muito obrigada, tá, por estar nos enriquecendo com seus conhecimentos e experiência. Bem gratificante ter você hoje na nossa webconferência. E teve algumas perguntas, eu não sei se você respondeu aqui, doutor, que o Luiz perguntou: os contatos após avaliados e confirmado que não existe lesão, mesmo com dose de BCG ou não, por quanto tempo é acompanhado? Ah, certo, eu imagino que respondi, mas não me custa nada falar. O paciente ele deve ser examinado anualmente, né? Como a gente viu lá no começo, infelizmente o período de incubação da hanseníase ele é muito longo, né? Ele pode ser de até 10 anos para os pacientes para os pacientes, especialmente para os multibacilares. Então, em tese, eu precisaria continuar avaliando de forma pelo menos anual esses pacientes por longo período, né? Claro que isso nem sempre é prático, né? Eu acho que se a gente conseguisse avaliar os pacientes pelo menos uma vez ao ano, acho que faz parte até do cuidado do paciente, né? Consultar o médico de família uma vez ao ano, registrar em prontuário de que não surgiu com mancha de pele, acho que é razoável, né?
Certo, obrigado. Imagina. Em relação, teve aquela pergunta da Rita, né, em crianças, né, o porquê de crianças até menores de 15 anos. Enquanto você estava apresentando, eu entrei em contato com a coordenação nacional e o que eles passaram é que é porque já vem definido da Organização Mundial da Saúde ser menores de 15 anos, sabe? Perfeito. Isso já vem uma definição da Organização Mundial da Saúde, ela não conseguiu detalhar um pouco mais, mas ela vai estar nos passando. Aí depois eu entro em contato com a Rita, tá, Rita? A gente passa por e-mail. Então, doutor, muito obrigada. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, aproveitar o momento, falar de algum caso da sua unidade de atenção básica, sua unidade de referência, unidade sentinela? E teve uma pergunta aqui também, doutor. A Celismara, que fez a pergunta lá do estudo de caso dela, ela perguntou se pode ser usada a talidomida em crianças. Via de regra, não, né? Talvez se a gente estiver lidando com um adolescente que tenha pelo menos 40 quilos, né? E possa ser encarado como um peso de adulto, ok, mas para uma criança pequena, provavelmente não. Não sei que idade que está essa criança exatamente, né? Certo, doutor. Meu áudio entrou ou não? Perdão. Entrou. Ó, a criança tem 12 anos, 35 quilos. Falta ser menina para deixar a pergunta dela mais capciosa. Celismar, eu acho assim, precisa avaliar muito bem o risco-benefício, né? Se de fato essa criança está com um eritema nodoso muito importante, talvez ela se beneficie de umas e baixas, se a gente conseguir negociar com a família de que ela vai ingerir o comprimido. Ela tem quase 40 quilos, né? Mas aqui a gente está analisando uma situação bastante individual, não deve ficar como regra, né? Certo, obrigada, doutor. Vamos ver se vem mais alguma pergunta. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Abrir o áudio, podem ficar à vontade, aproveitar o momento. Também, né, para falar da importância, né, da suspeição diagnóstica da hanseníase, né, doutor? Que quanto antes ser diagnosticado, que os sinais e sintomas, eles são, né, dermatológicos, neurológicos, quanto antes diagnosticado para a gente, né, não chegar a ter um grau de incapacidade. Perfeito, perfeito. Acho que esse deve ser o foco, né? Como foi bem mencionado ali naquele momento da situação atual epidemiológica, né? A gente está amargando essa situação de que o diagnóstico, infelizmente, vem ser feito de forma muito tardia, né? E não é ruim, né? A gente atinge um ponto que, na verdade, por vezes a gente não tem condição de salvar o paciente das sequelas permanentes, né? E isso é uma coisa muito complicada, porque o paciente ele não se sente, por mais que esteja do ponto de vista microbiologicamente, enfim, por mais que a bactéria de alguma forma venha a ser cercada com o tratamento adequado, se o paciente mantém algum tipo de deformidade permanente, tem alguma sequela, ele nunca mais vai se sentir curado, né? Então isso é triste, né? E é exatamente aquilo que a gente precisa evitar e deve evitar, até porque o tratamento está aí, ele é disponível, né? A gente não está falando de nada assim extraordinária, né? É basicamente nos manter atentos à hanseníase, né, para a gente poder diagnosticar mais precocemente possível, né? E fica claro que ela está aí, né? Ela está aí, né? A gente viu que teve caso diagnosticado em menos de 15 anos, apesar do índice cair. Então, a hanseníase, ela está aqui entre nós e a gente precisa estar atento para bem cuidar dos pacientes, né?
e a importância de falar sobre a hanseníase, né? Levar esse assunto, fazer o alerta, os agentes comunitários que fazem as visitas, né? Se suspeitarem de alguma lesão, encaminhar para a unidade de saúde, né? E, doutor, só tenho que agradecer. Muito obrigada. Vamos ver se mais alguém tem mais alguma pergunta. Estão elogiando bastante a sua apresentação, realmente foi ótima, bem esclarecedora. Doutora Regina, quer dar uma palavra também? Eu só vou aproveitar, doutora Regina, perdão, só porque uma colega da Lise fez uma pergunta importante aqui. Qual o critério de cura? Na verdade, o paciente ele vai ser considerado curado do ponto de vista bacteriológico ao final da poliquimioterapia. A gente sabe que isso não é uma verdade para 100% dos casos, mas é uma verdade para a maioria dos casos. O paciente não recebe alta, ele recebe alta medicamentosa. Então, ele terminou a poliquimioterapia, ele precisa continuar sendo acompanhado, porque a gente precisa entender se o tratamento para ele foi suficiente ou não, e a gente precisa entender se ele vai ou não ter reação, mesmo após a poliquimioterapia ou não. Então, o paciente precisa ser acompanhado. E, é claro, bem acompanhado de suas possíveis sequelas, bem acompanhado dos malefícios da corticoterapia ao longo do tratamento. É um paciente que vai permanecer em cuidados de saúde, mas, em tese, completada a quimioterapia no esquema preconizado, o paciente está curado do ponto de vista bacteriológico. Alguns casos, infelizmente, são naturalmente resistentes, existe resistência medicamentosa, apesar de não ser o grosso do nosso problema. Existem alguns casos, talvez pela alta carga bacilar e pelo diagnóstico tardio, vão precisar de mais do que 12 doses, isso existe, apesar de não ser o habitual, o corriqueiro. Ser avaliado caso a caso, estar sempre acompanhando o paciente, se mostrar disponível para atendê-lo, né? E é claro, o paciente que não melhorar do ponto de vista clínico, o paciente que fizer reação de maneira muito intensa e muito persistente, está reagindo 2, 3, 4, 5 anos após o término do tratamento, é um paciente que precisa ser reavaliado. Então, o critério de cura é terminar o tratamento. Baciloscopia pós-tratamento é interessante, mas não precisa ser feito imediatamente após o tratamento e nem de forma muito frequente após o tratamento, porque o índice baciloscópico cai de maneira muito lenta. E isso não quer dizer que não houve eficácia do tratamento. Então, isso é um equívoco comum. Às vezes a gente faz uma baciloscopia para dar alta medicamentosa. Ih, está positivo, continua o tratamento. Não, isso vai cair ao longo do tempo e o índice cai em torno de uma cruz, um ponto naquela gradação a cada ano. É lento, né? Abrir aqui meu microfone, então. Mais nenhuma dúvida, gente? Podem perguntar. Estamos nos últimos minutos. Então, não? Então, acho que a gente pode encerrar, né, Daniela, o webinar, agradecendo então a participação de todos. Muito, muito interessante colocarem perguntas, porque dá um dinamismo para a aula que realmente é muito bom. Agradecer novamente, doutor Gustavo, por ter a disponibilidade de dar essa aula, né? E agradecer ao grupo aí da hanseníase, da tuberculose, pela excelente organização desse webinar. Agradecer novamente, obrigada, doutor Gustavo, pelas palavras. Agradecer novamente também ao setor da hanseníase, da tuberculose, a doutora Regina, o Luiz, a Teide, a Tatiana, a Laura, a doutora Lígia, a Sônia. E agradecer todos que ficaram até o final aqui com a gente, que puderam aproveitar com conhecimento e as suas experiências, doutor. Muito obrigada por ter aceitado o convite.
que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada.